Cá entre nós, construir é caro pra dedéu, né? Ah, meu filho, eu já gastei todos os meus cartões, tudo. Já pedi até dinheiro emprestado pra minha mãe e essa obra não acaba. Pior ainda é você ter que gastar ainda mais pra você reparar uma coisa que não ficou boa. Porque às vezes as pessoas tentam economizar na sua obra e acabam gastando mais do que deviam, sabia? É o famoso barato que sai caro. Por isso que no vídeo de hoje vou te mostrar aqui, ó, mais 10 itens aí que eu não economizaria de jeito nenhum na minha casa se eu estivesse construindo agora. Bora ver esse vídeo pra você tomar cuidado com essas economias que o povo faz por aí, hein? Fala pessoal, tudo bom? Quem não gosta aí de economizar um dinheirinho na hora de construir, até porque construir tudo é caro, né? A gente sabe disso. E dicas para economizar na construção são sempre muito bem-vindas. O problema é quando as pessoas pegam alguns itens e economizam aonde não deve, porque isso acaba gerando prejuízos, retrabalhos, né? E aquela economia que era para ajudar acaba atrapalhando. São economias que não são o quê? Muito inteligentes. Você tá dizendo que eu tô fazendo economia burra na minha casa? Eu não falei isso, eu tô dizendo que se você escolher uma dessas economias, você vai abraçar quem? O arrependimento. E como sempre me perguntam, né, Ralf, o que você faria se fosse sua casa, isso ou aquilo? Vou te mostrar então aqui 10 economias que eu não faria de jeito nenhum. Mas antes, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha, like aqui que ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal, eu te agradeço de coração, tá? E se vocês quiserem que eu continue aqui com esse quadro, né, traga a parte 3 desse vídeo, já que essa aqui é a parte 2, bota aí embaixo nos comentários, ó, Ralf, manda mais que eu trago a parte 3 para vocês, tá bom? Então vamos lá para o item número 1 que eu não faria aí para economizar na minha construção, que muita gente me pergunta isso nos comentários, é não fazer o seu reboco. Ué, como assim, Ralf? Muitas pessoas querem dizer adeus ao reboco aí e colocar outras soluções. E uma delas que as pessoas me perguntam muito é se dá para colar o EPS direto na parede. Ó, e dá pra fazer isso? Cá de que ninguém me contou isso antes. Calma, meu jovem, vamos analisar isso aqui por partes, tá? Primeiro de tudo, EPS, pessoal, é a mesma coisa que isopor. Isopor é o nome de uma marca, então a gente vai chamar pelo nome correto aqui, que é EPS. E a pergunta que eu recebo é justamente essa, se dá para você colar uma peça dessa de EPS direto na parede para você não ter que fazer o reboco. Afinal de contas, o reboco ele suja mais, leva mais tempo, tem um tempo de cura dele, gasta mais material, mais mão de obra, e o EPS basicamente é uma placa que você vai colar na parede ali. E é comum as pessoas perguntarem isso porque o EPS ele é muito versátil, você usa em várias coisas na construção civil. Você tem construções que são feitas aí com painéis de EPS, você tem outras que são feitas com forma de EPS, você consegue fazer uma laje, dá para fazer um forro também, que depois você passa uma massa ali, ele fica todo niveladinho, todo bonitinho. Até já fiz um vídeo aqui falando um passo a passo como é que você consegue fazer esse forro de EPS, tá? Vou deixar esse link aqui em cima no card e aqui na descrição. Mas vamos lá, afinal de contas, pode ou não pode só colar uma placa de EPS ali na sua parede para não ter que colocar um reboco depois? E a resposta é sim, você pode fazer isso, só que não é tão simples como as pessoas me perguntam não, tá? Existe um sistema onde isso é possível. Ele não é muito comum aqui no Brasil, lá fora ele é amplamente usado, mas existem muitas casas que usam aqui no nosso país sim. O nome desse sistema aí, pessoal, é o sistema AFES, que é esse nomezinho que tá aqui embaixo em inglês, que eu não vou falar não. Ah, fala aí, Ralf. Não, eu vou acabar pronunciando errado, vocês vão rir da minha cara. Deixa pra lá. Basicamente, pessoal, você pode utilizar isso daí tanto nas paredes de toda a sua casa, ou até mesmo uma parede específica, que pega muito sol e tudo mais. É uma placa de EPS que é sim colada na sua fachada, mas obviamente que não é qualquer EPS, não é o mesmo que você compra na papelaria, aquele fininho, não. Ele tem que ter uma alta densidade, tem que ser de uma classe específica de EPS que é muito mais resistente, que não amassa, tem ali uma espessura de 30 a 50 milímetros, e ele pode ser instalado em vários tipos de métodos construtivos, desde steel frame, casa de madeira, até mesmo uma parede de concreto aí, de alvenaria convencional que a gente conhece. E outra coisa, não é qualquer argamassa que a gente utiliza para colar essas placas na parede não, pessoal. Você não vai botar um AC3 ali, uma massa acrílica, alguma coisa assim não. Existe uma argamassa própria para esse sistema, que é uma argamassa para o sistema AFES. Essas placas elas são instaladas ali com amarração, depois nós colocamos ali uma fibra de vidro nessa amarraçãozinha para você evitar trincas. Depois você vai passar em cima disso um tipo de argamassa que a gente chama de base coat. E aí depois vai vir um acabamento que você quiser, vai ser pintura, vai colar um revestimento, enfim. Se você não colocar todo esse processo, pessoal, com esse tipo de argamassa, com esse tipo de telinha, com esse base coat, com o tempo você vai ter problemas. Por isso que eu
não economizaria utilizando só uma placa de EPS qualquer e colar ali na minha parede com uma argamassa convencional. Com o tempo vão aparecendo trincas, pode ter o risco de desplacamento, ou então se você vai colocar um revestimento, alguma coisa ali em cima, pode ficar muito pesado e pode também tombar ali, tirar, né, aquela placa que você colou. Ou ainda, se não for um EPS adequado, ele pode ter mesmo amassar, dependendo de algum impacto, alguma coisa que ele receba. Então assim, nada de utilizar esse EPS aí, pessoal, para você esconder uma umidade, alguma coisa assim, porque senão ela vai acabar descolando com o passar do tempo também. Então, colar uma placa de EPS dessa convencional para economizar no reboco, eu não faria de jeito nenhum. Agora, um sistema AFES, aí sim eu acharia bem interessante, só que aí a gente não está falando de economizar, né? Você está falando de uma alta eficiência que você consegue trazer para sua casa. Porque você vai ter um isolamento termoacústico sensacional na sua casa, é uma placa que é leve, é fácil de você transportar, de você estocar, não é pesada, não vai afetar ali a estrutura da sua casa, enfim. Segundo item que eu não economizaria aqui na minha obra também tem a ver com não utilizar mais o reboco, que é você pegar o revestimento e colar direto ali na sua alvenaria. Sim, tem muita gente que faz isso e me perguntam nos comentários se isso é viável ou não. Vamos lá, pessoal, o reboco ele tem várias funções, tá? Uma delas é você regularizar a sua parede, que quando você faz aí com um bloco cerâmico desses convencionais, geralmente você não tem a parede ali com prumo toda certinha não. Ou algum desnível você pode ter, e o reboco ele corrige isso daí. Serve também como uma proteção a mais contra uma umidade que pode vir da parede do lado externo. Tudo bem que isso aí é contornável, você consegue fazer uma boa impermeabilização na sua fachada e evita esse tipo de problema. O reboco também pode ser mais uma proteção aí contra uma dilatação térmica, uma movimentação da estrutura, que poderia facilmente trincar o seu revestimento ali, porque senão você teria ali a alvenaria, você teria só a argamassa colante, né, que geralmente nós fazemos com uma dupla colagem, mas ainda assim ela é muito fininha. Fora que se você quiser fixar um armário, alguma coisa mais pesada nessa parede assim, sem um reboco, fica muito mais arriscado. Tem meios de fazer isso? Tem, mas como eu disse, pode ser um pouco mais perigoso. Existem sim, pessoal, construções que você deixa o bloco aparente ali, mas é uma outra coisa. Tá falando de um bloco, por exemplo, maior, um bloco que é mais regular, que é mais retinho, que as chances da parede ficar fora de prumo ali são menores, até mesmo dependendo do método construtivo que você está utilizando. Agora, num modelo desse convencional, com blocos cerâmicos, isso acaba sendo um pouco mais difícil, não é impossível. Se você tem um bom profissional, você até consegue ter uma parede mais retinha. Mas como eu disse, o risco existe. Tanto que tem aquela famosa frase, né? Ah, depois a gente ajeita na massa. Nossa, como é que você sabe que falaram isso aqui na minha obra, Ralph? Ih, rapaz, nem te conto. Então assim, galera, uma parede fora de prumo, fora de esquadro, ela é muito arriscada para você colar o seu revestimento diretamente em cima dela. Agora, se você quiser colar diretamente na sua alvenaria ali uma placa de gesso, né, a placa de drywall, é possível. Eu até acho esse recurso muito interessante, tá? E mesmo que tenha algum problema ali de prumo ou de esquadro, existe ali uma margem pequena, mas você consegue fazer uma regularização dessa parede torta, usando algumas mestras e tudo mais do próprio material. Só que ele não é mais barato que o reboco, só vai trazer mais agilidade para você. Até porque depois dele pronto, é só você fazer pintura, não tem que passar massa nem nada. Já fiz um vídeo aqui sobre paredes tortas e como que você pode resolver esse problema. Essa da placa do drywall é uma delas que eu cito lá. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. Mas de modo geral, assim, num sistema convencional, eu não economizaria no reboco para colar um revestimento direto na parede, não. Terceiro item aqui que eu não economizaria na minha obra é só fazer o caimento na sua laje, sem fazer nem telhado nem impermeabilização. Sempre que eu faço algum vídeo, pessoal, de impermeabilização de laje, uma laje exposta, sempre tem alguém nos comentários que fala assim, é só fazer uma regularização ali na sua laje para ela ficar um pouquinho mais inclinada que não vai ficar água empoçando nem nada disso. Só que não é bem assim, pessoal. A regularização você tem que fazer de fato, tá? Mas se você só fizer a regularização e não fizer nem impermeabilização e nem colocar um telhado ali em cima, com o tempo essa água vai ficar empoçada de alguma forma, ou então ao passar por ali, essa água vai acabar infiltrando, vai estragar o seu teto, vai estragar seu forro, enfim. Aí você acaba abraçando aquela infiltração do quê? Do tipo Monra que eu falei pra vocês, que ela de vida eterna. Fora que essa goteira e tudo mais vai estragando outras coisas dentro da sua casa. É uma pintura, é um piso que não pode ser molhado, como por exemplo um piso laminado que vai estragando com o tempo. Ah não, esse menino eu nem terminei de pagar, já vai estragar os negócios aqui? Por isso que a gente tem que fazer tudo direitinho, principalmente se você tem uma laje exposta. Ó, vamos lá, a regularização, essa quedazinha que a gente tem que fazer com uma massa ali em cima, até jogar essa água para um ralo, alguma coisa do tipo, tem que ter. Geralmente é de 1 a 5% de inclinação. Mas depois você tem que decidir. Se você for colocar um telhado, beleza.
beleza. Agora, se é uma laje, tem que fazer a impermeabilização direitinha. Vai fazer ali uma manta asfáltica, depois você vai proteger com contrapiso. Ou então, se é uma laje que você não vai usar para terraço nem nada disso, você pode colocar ali, por exemplo, uma manta líquida, pode colocar borracha líquida, ou até mesmo uma manta asfáltica dessa aluminizada que você deixa exposta, não precisa colocar contrapiso em cima não. E a impermeabilização para laje assim tem que ser um modelo que seja flexível, tá bom, gente? Para aguentar a dilatação e contração que vai ter ali, já que pega muita chuva, sol o tempo inteiro. Nada de pegar uma impermeabilização de parede, alguma coisa assim, colocar ali em cima, ou pior, né, colar um piso achando que você vai resolver de alguma forma. Porque não vai não. Senão, ó, olha ele lá, ó. Quem, Ralph? Onde? O seu suado dinheirinho te dizendo adeus. Ah não, volta aqui. Quarto item que eu não economizaria na minha obra de jeito nenhum é colocar um rejunte muito baratinho. Vamos lá, pessoal, tem muita gente que gasta uma grana para botar um porcelanato grandão, bonitão, caro pra dedéu lá na sua decoração, e aí depois para compensar o gasto que teve naquele revestimento, tenta não gastar muito na hora do rejunte. Aí acontece o quê? O rejunte começa a se desgastar rapidinho, ele acaba ficando ali mais escuro, descascando com o tempo, vai passando umidade ali para baixo do seu piso, podendo ter até problema, né, de descolamento com o passar do tempo. Gente do céu, não tem um segundo de paz nessa obra, não? Mas é porque tem que escolher os materiais direitinho, jovem gafanhoto, para vocês não terem problema. Ó, tem um rejunte que é muito baratinho aí, que é o rejunte cimentício. Ele costuma ser o mais difícil de limpar, que ele é mais áspero, e ele também é um dos mais frágeis que tem. Se você puder investir um pouquinho mais num rejunte acrílico, é um pouco melhor. Agora, se você quer evitar mesmo problema e puder investir num rejunte melhor ainda, vai num rejunte epóxi. Só que esse daí você precisa ter uma mão de obra especializada que saiba trabalhar com ele, senão vai acabar manchando o seu piso. Ou então você pode colocar um rejunte híbrido, que é melhor ainda, só que ele é mais caro. Ou então você tem que botar um tipo de piso aí que não tem rejunte, tá? Ué, existe isso? Existe sim, existem pisos monolíticos e eu já fiz um vídeo aqui com 7 tipos dele pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição. Então cuidado pra você não economizar no rejunte. Quinto item aí que eu não faria na minha casa aqui são ambientes desproporcionais. Vamos lá, pessoal, construir é difícil mesmo, tá? Quando a gente faz um projeto é quase como se fosse um quebra-cabeça. Você tem que ir encaixando as coisas de acordo com o tamanho do terreno que a gente tem. E para piorar, no terreno nós temos afastamentos que são obrigatórios. Tem um afastamento frontal, tem afastamentos laterais quando a gente quer botar uma janela, tem taxa de ocupação, enfim, tem normas. A gente não pode construir do jeito que a gente quer. E muitas vezes, principalmente quando a pessoa tem um terreno mais estreito, alguma coisa assim, ela quer otimizar o máximo possível ali os espaços que ela tem. E acabam escolhendo um cômodo, alguma coisa assim, com medidas que são desproporcionais, que não servem especificamente para aquela finalidade que eles estão querendo e acaba ficando um espaço sem conforto. Aí depois a pessoa vem nos comentários e fala: Ralph, eu tenho a medida tal, como é que eu faço um quarto ali dentro? Infelizmente, você não vai ter um quarto confortável nunca. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um banheiro, vamos dizer que você tem um vaso sanitário ali, que de largura ele tenha mais ou menos ali uns 60 centímetros. O ideal é que na frente do vaso nós tenhamos pelo menos mais 60 centímetros. Com isso, a largura do banheiro, no mínimo nesse caso, teria que ter 1,20 m. Só que é muito comum as pessoas chegarem para mim e falar: Ralph, eu tenho um banheiro de 1 metro, o que eu faço? Ou então, quando a pessoa tem um quarto muito estreitinho, muito pequeno, e ela quer colocar um determinado tipo de cama, e depois não tem circulação dos lados. Enfim, pessoal, isso não é legal. A gente tem que fazer a nossa casa de acordo com o tamanho proporcional com o terreno que a gente tem. Existem normas no Código de Obras de cada cidade que você tem um tamanho mínimo para cada ambiente. Ó, por exemplo, aqui em Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade, um quarto mínimo tem que ter 10 metros quadrados e uma distância mínima ali dentro de 2,5 metros. Já um segundo quarto na mesma casa pode ter ali em torno de 8 metros quadrados, com os mesmos 2,5 metros mínimos ali, né, para você fazer esse ambiente. Só que você tem que ver se essa medida, se essa dimensão é o suficiente para o tamanho da cama que você quer, para o tamanho do guarda-roupa que você quer. Enfim, tudo isso tem que ser estudado em projeto. Às vezes a gente quer empurrar as coisas ali para economizar espaço, isso ou aquilo, e acaba não funcionando bem. Aquele banheiro fica ruim de utilizar, aquele quarto não fica confortável. Então, às vezes, esse quarto poderia virar um quarto reversível para visitas, ou aquele banheiro, dependendo de onde ele está, ele poderia virar um lavabo, enfim. Claro que se você não está construindo, você comprou o imóvel, você já mora num lugar que esses espaços foram dimensionados e não por você, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que usar o que tem. Só que muitas vezes isso vai comprometer sim o nosso conforto, o nosso dia a dia ali na nossa casa. Então, se você está projetando, está construindo sua casa agora, está planejando ela ainda, faça as coisas que sejam confortáveis. Não tente economizar o espaço espremendo tudo ali, porque depois você vai acabar se arrependendo quando você estiver morando naquele imóvel. Sexto item que eu não economizaria aqui na minha construção, na minha obra, se eu estivesse fazendo agora, é utilizar tintas de qualidades inferiores. Vamos lá, pessoal, a tinta pode ser classificada em 3 tipos de categoria, tá? Nós temos as tintas
tintas econômicas, nós temos as tintas Standard e nós temos as tintas Premium. Vamos começar falando aqui da tinta econômica. É essa aí que eu quero, Ralph. Mas saiba que ela é mais frágil, ela tem mais limitações, como por exemplo só ter o acabamento fosco, só pode ser utilizada em áreas secas de dentro da sua casa, e como ela é mais frágil, você tem que acabar retocando mais vezes. Olha só, tudo complô contra mim isso aí. Agora, se você quer ter uma durabilidade maior, você tem que pensar nos outros tipos de tinta. A tinta Standard é melhor do que essa e a tinta Premium é melhor ainda que todas as outras, tem mais acabamentos e tudo mais. Pode até mesmo ser utilizado na parte interna e parte externa da sua casa. Sétimo item que eu não economizaria aqui na minha construção de jeito nenhum é quando você faz um telhado embutido e você tem a telha que ela tá descendo ali do ladinho da sua platibanda, certo? Tem pessoas que para economizar no rufo, o que elas fazem? Elas vão embutir essa telha um pouquinho ali na parede, reforçam só a massa ali onde ela está, ou ainda botam ali só uma manta asfáltica daquela aluminizada só no cantinho. Não faça isso! Opa, meu ouvido aqui, miséria, sossega. É porque eu quero te alertar para você não fazer esse tipo de coisa, porque infelizmente você vai ter problema, vai entrar água por ali, vai estragar a sua parede, pode pingar na sua laje e estragar o seu forro, seu teto, aquela coisa toda. O ideal é que você coloque um rufo, pessoal. Nesse caso ele pode ser metálico, enfim. Ele vai subir na sua parede, tem uma viradinha logo ali na ponta, você vai colocar uma massa PU ali nesse cantinho e ainda vai parafusar para aumentar ainda mais essa resistência. Oitava economia aqui que eu não faria na minha obra de jeito nenhum é fazer a pintura direto em cima do reboco, porque o acabamento não fica legal, pessoal. Fica ali cheio daqueles carocinhos, sabe? Não fica muito bonito. E aí, dependendo do que você coloque de iluminação ali, evidencia ainda mais essas irregularidades. Por exemplo, você colocou um spot, alguma coisa ali direcionado para essa parede. Se ela tem, então, aquele acabamento semi-brilho, que ela é mais brilhosa, né? Aí que vai evidenciar ainda mais. Então, o meu conselho é fazer a massa corrida assim, para sua parede ficar lisinha, bonita e você gostar do resultado no final. Nono item que eu não faria aqui de economia na minha casa é colocar alguns revestimentos que imitam outros revestimentos, só que não são muito realistas. Tem vários no mercado, tá? Que imitam tijolinho, que imitam pedras, imitam madeira, só que muitas vezes eles não são muito naturais, né? Então, assim, você bate o olho, você vê que é uma coisa meio artificial ali. Tem um falso rejunte entre eles ali, que não é muito interessante. Tem sim, muitos revestimentos aí que são lindos, que você até confunde com um material de fato. Um marmorizado, uma régua que imita madeira, só que infelizmente esses revestimentos acabam sendo bem mais caros. Então, se eu não tivesse dinheiro para colocar esses revestimentos que parecem os mais naturais, eu colocaria revestimentos sem desenhos nenhum, que sejam mais lisos, mais foscos também, que deixaria até a decoração ali um pouco mais elegante e não tem o risco de ficar uma coisa artificial. Décimo item pra gente fechar o vídeo de hoje, e se você quiser ver a parte 1, que eu já falei desse vídeo, tá? Esse aqui de coisas que eu não economizaria, o link tá aqui no card, tá aqui na descrição. E se você quiser que eu faça a parte 3 também, não esquece de colocar nos comentários pra eu saber. O décimo item aqui que eu não faria pra economizar é o famoso faça você mesmo. O quê? Calma, eu vou explicar. Eu sei que tem até alguns países onde isso é meio cultural, né? Das pessoas botarem a mão na massa na obra pra construir, aquela coisa toda. Só que eu sempre falo pra vocês aqui que é sempre bom a gente ter um profissional na nossa obra pra gente ter um resultado que seja satisfatório. Você tá dizendo que eu não sei fazer os paranauê na minha casa? Ah, eu não sei, meu jovem, depende da sua experiência, né? Eu não sei se você já trabalhou ou não com alguma coisa nesse sentido. Só que toda vez que a gente fala do acabamento da nossa casa, nós queremos uma coisa bem feita, né? E quando você pega uma pessoa que não tem ali aquela habilidade, aquela experiência pra fazer alguma coisa, dificilmente você consegue aquele acabamento esperado. Claro, existem coisas que são menores. Por exemplo, Rafa, eu quero pintar uma parede de destaque aqui no meu ambiente. Tudo bem, isso não vai influenciar tanto assim no restante da decoração como um todo, mas o resultado que você teria com um pintor é outra história, né, pessoal? Da mesma forma que as pessoas às vezes querem colocar aquele piso vinílico autocolante no piso, só que você tem que saber que tem que fazer uma preparação da base, senão ela fica toda marcada depois. E aí você gastou o dinheiro com material, aquela coisa toda, e o resultado não fica o que você quer, você vai ficar frustrado, vai ficar frustrada, e com razão. Eu sou uma pessoa que eu tento nunca economizar em mão de obra, porque eu realmente acho que a mão de obra é uma das partes mais críticas e importantes numa obra, porque não adianta você comprar um porcelanato caríssimo se você vai contratar uma mão de obra, por exemplo, que não sabe instalar. Da mesma forma que não adianta comprar qualquer material se você não tem habilidade de trabalhar com aquilo e vai fazer na sua obra. A menos que seja alguma coisa que, se não ficar muito legal, você não se incomodaria, tá? Mas, por exemplo, tem coisas que são muito críticas numa obra, como, por exemplo, a estrutura, as instalações e até alguns acabamentos que ficam mais visíveis. Então, pessoal, como é o título desse vídeo aqui, são as coisas que eu não faria, tá? Eu não tentaria muita coisa no faça você mesmo na minha casa, não. Eu prefiro ter a ajuda de um profissional que eu possa cobrar um resultado legal do jeito que eu espero no final. E, obviamente, é escolher uma boa mão de obra também para trazer um bom resultado pra gente, porque senão não adianta de nada, né? Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses itens que eu citei no vídeo de hoje aqui você também não economizaria? Qual deles você concorda comigo? Qual deles você
discorda, ou então tem algum que eu não falei aqui, que você fez, se arrependeu, alguma coisa assim, coloca aí nos comentários que vai ajudar muito quem tá pesquisando sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até o final. Se você puder também deixar um like, se inscrever no canal, eu te agradeço de coração. Lembre-se sempre, pessoal, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu!